Oi pessoal, voltemos às nossas aulas e vamos dar início então ao capítulo, a introdução à linguagem SQL, tá bom? Bem, então SQL, pessoal, ela é um acrônimo de Structure Query Language, tá? Structure Query Language, ou linguagem de consulta estruturada, tá? A SQL é a linguagem padrão, né, para você utilizar nos SGBDs, tá? Sabendo a SQL, você consegue trabalhar com praticamente qualquer SGBD. Eu estou falando dos relacionais, tá? Aqueles que não são relacionais, que não seguem o modelo relacional, possa ser que a SQL não funcione, tá? Bem, a SQL, pessoal, ela foi criada originalmente pela IBM, tá? Ela foi criada pela IBM e foi uma linguagem que deu tão certo, né, para SGBDs relacionais, e essa linguagem ela acabou sendo padronizada, né, pelo ANSI, né, que é o Instituto Americano de Padrões. Então você tem ali o ANSI, ele padroniza diversas linguagens, tá? Linguagem C é padronizada pelo ANSI, a SQL ela é padronizada pelo ANSI, tá? Então nós temos o que aqui, ó? Nós temos em termos de padrão de SQL, nós temos 87, 92, 99. Então assim, de tempos em tempos eles lançam um padrão. Cada padrão é incorporado novas funcionalidades. Então, por exemplo, orientação a objeto. Então, orientação a objeto foi incorporado em determinado ANSI, determinado SQL ANSI, tá? No SQL vai ser incorporado em um determinado ANSI, tá bom? Então, de acordo com o ANSI que nós temos recursos da linguagem. O ANSI atual é o ANSI 2016, tá bom? Bem, então o que é um banco de dados? De forma bem simples, banco de dados é uma coleção de dados. Isso é óbvio, professor. Mas é isso, banco de dados é uma coleção de dados, tá? Só que essa coleção, ela não está de forma desorganizada, bagunçada. Ela tem que seguir uma organização. Os dados têm que seguir uma organização no disco físico, tá? Então os dados eles têm que seguir uma organização física para poderem ficar armazenados no HD, por exemplo. Então nós temos aqui o modelo relacional. O modelo relacional é o modelo que nós iremos usar, é o mais usado atualmente. E esse modelo relacional ele é baseado em tabelas, né? Tabelas e chaves estrangeiras. Então eu tenho a tabela que guarda os dados, a chave primária que identifica um registro, e eu tenho a chave estrangeira que vai ligar uma tabela com a outra, tá? Então é dessa maneira que ele vai ficar organizado no HD. Eu tenho um banco de dados que são orientados a objeto. Então você tem ali, assim como você cria objetos em linguagem como Java, Python, etc., aqueles objetos ali eles são salvos no HD, tá? Eu tenho aqui o objeto relacional, que faz uma mistura do objeto com o relacional. A dificuldade do objeto, puramente objeto, qual que é a dificuldade? A dificuldade, pessoal, é você representar um objeto em memória RAM, que o acesso é em milissegundo, muito rápido, e representar aquela complexidade de organização no HD, porque no HD o acesso aos dados eles são bem mais lento, né, do que a memória.
Então, por isso que um banco de dados puramente orientado a objeto, por que não pegou? Porque não pegou porque na hora que você jogava o objeto para dentro do HD, o HD não tinha velocidade suficiente para poder fazer aquele processamento de ponteiros todo que um objeto, né, tem em relação com outros objetos, tá? Aí o objeto relacional, o que ele faz? Ele pega o modelo relacional e cria ali alguns conceitos. Ele pega alguns conceitos do relacional, do objeto, e coloca no relacional. Por exemplo, vetores. Então, no relacional puro, eu não tenho vetores. No objeto relacional, eu já tenho vetores. Então, eu posso falar o seguinte, ó. Eu tenho uma tabela de clientes que ela possui, por exemplo, telefones. Um cliente pode ter vários telefones. Lá no DER, o que eu faço aqui no DER? Né? No DER eu faço o que? Eu tenho aqui um cliente, por exemplo, né? Ó. Que um cliente ele tem vários telefones, não é isso? Quando, então, sei lá, CPF, chave primária, por exemplo, né? Quando eu passava esse cara aqui para o relacional, o que acontecia? Então eu tinha aqui, ó, eu tinha cliente, que seria CPF, né, e os demais campos. E eu, dependendo da quantidade de telefones, eu era obrigado a criar uma relação só para o telefone, tá? Com o objeto relacional, o que acontece? Na hora de eu criar o telefone aqui na relação cliente, eu falo que ele é do tipo vetor. Então ele já vai ter sozinho, ele vai se organizar e fazer isso para mim. Então facilita, né, eu trabalhar com dados que se repetem. Eu tenho o modelo hierárquico de redes. São modelos que foram elaborados, planejados lá atrás, tá? Então eles não tem, o uso deles é muito pouco, tá? Atualmente é muito pouco. Bem, então o que é um banco de dados relacional? Um banco de dados relacional, como eu já disse, né? Eu tenho unidades lógicas chamadas tabelas, onde esses dados eles vão ficar guardados, e eu tenho e esses dados se comunicam por meio de chaves estrangeiras, tá? Então, quando o SGBD ele trabalha com modelo relacional, eu falo que ele é um SGBD do tipo relacional, é um SGBD-R, tá? E a minha chave estrangeira é o que possibilita eu fazer a ligação de tabelas, tá bom, pessoal? Bem, arquitetura cliente-servidor. Hoje é muito comum nós acessarmos SGBDs pela internet. Nós não sabemos onde está o SGBD, simplesmente acessamos. Porém, o início disso tudo se deu por meio da arquitetura cliente-servidor com o uso de redes. Então, qual que era a ideia aqui? Ó? A ideia aqui, ó, era o que? Era aqui num servidor, ó, eu tinha um SGBD, ó, né, que ficava rodando como um processo, e esse SGBD ele tinha acesso, ó, ao meu BD, um banco de dados. E aí o que acontecia? Acontecia o que? Ó, acontecia o que? Quando um cliente precisava, quando um host, né, cliente precisa de uma informação, o que ele faz? Ele pega essa informação aqui no barramento de rede, né? Pode ter um switch, o que seja aqui.
e essa requisição chega ao SGBD, o SGBD ele próprio, então ele vem aqui agora e acessa o HD, pega, acha, procura ali a informação, encontra, vem aqui e devolve para o host cliente, tá? Então, veja, as aplicações clientes, elas simplesmente têm que colocar uma sentença SQL, porque essa procura é feita por SQL. E essa SQL ela chega lá no SGBD, o SGBD interpreta, pega os dados e retorna para o host, somente os dados, tá? Hoje em dia é feito pela internet. Então, ao invés de nós termos aqui esse barramento aqui representando, né, a rede, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter a internet, tá? Então o host vai estar ligado à internet, a internet vai estar ligado ao SGBD. Tudo bem? Tá? E interessante é o seguinte, ó. Quando a gente usa, né, aplicações do tipo Clipper, COBOL, Paradox, eu não sei se vocês ouviram falar nisso, mas antigamente o que acontecia? Quando você não tinha SGBD, porque eram caros, eram muito caros, você tinha as linguagens que implementavam uma espécie de manipulação de arquivo. Então o Clipper, o COBOL, o COBOL até hoje ainda tem muitas aplicações feitas em COBOL, tá? Clipper ele caiu em desuso e é insignificante hoje. COBOL não, COBOL realmente ainda tem uma boa parcela de sistemas feitos em COBOL. Bem, o que acontecia? Se eu tivesse um programa feito nesse tipo de linguagem, acontecia o seguinte. Ó, acontecia o que? Eu tinha aqui um host, né? Eu tinha aqui um host, mas imagine vocês que este host ele é feito em COBOL, o Clipper. Veja, os arquivos eles ficam agora diretamente ligado onde? Ligado aqui, ó, no próprio computador, ó. Então esse programa feito aqui, o programador falava, ó, quando alguém pedia alguma coisa, né? O programador tinha que implementar uma rotina por meio de laços, o que seja, de for, né, etc. Que vinha aqui, pegava um bom tanto desse banco de dados aqui, ó, e jogava tudo isso na rede, ó. Vinha, chegava aqui no host cliente, ele processava por meio de um for, achou o que ele quis? Não achou. Descartava tudo, voltava aqui, pegava outro tanto e fazia isso. Então imagina a quantidade de tráfego de rede que ficava aqui. Então era muita coisa, tá? Então o SGBD diminuiu muito isso, tá? Porque só trafega os dados necessários. Bem, quando eu estou falando de SGBD, eu vou usar linguagens aqui dentro, tá? Então eu tenho aqui as seguintes linguagens, ó, tipo de linguagem. Então a SQL ela é dividida em tipo de linguagem. Então nós temos a linguagem, ó, DDL, DML, DQL e DCL, tá? A DDL, pessoal, são linguagens do tipo que que você trabalha com objetos dentro do SGBD. Que objetos seriam esses? Ó, tabela, visões, índices, tá? A DQL são objetos, ó, são objetos que você vai ver aqui no PGAdmin, ó. Você tem tabelas, você tem sequências, você tem índices, tá? Então você vê aqui dentro, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ver se eu consigo dar um zoom aqui, que tá difícil de enxergar, né? Pronto. Ó. Então, esses objetos aqui dentro do PGAdmin são criados por meio de linguagens do tipo DDL, tá? Então é um create table, é um create index, tá? Eu tenho as DML. A DML é uma linguagem
é um tipo de linguagem que vai guardar comandos como o insert, para você inserir dados dentro da tabela, o update, o delete. Então o update atualiza os dados dentro das tabelas, o delete remove dados dentro das tabelas. Então quando eu falo desses comandos DML, eu estou falando de manipulação de objetos que estão aqui, ó, dentro das tabelas, ok? A DDL cria esses objetos aqui, ó, com esse retângulo vermelho, e a DML cria dados, manipula dados dentro das tabelas, tá? Dentro dessa elipse vermelha aí, bem tudo torta que eu criei, tá? DQL, pessoal, ela é o comando select, é o comando mais usado da SQL, é o comando select. Então, você precisou fazer um select, você está usando um comando, né, do tipo DQL. Notem, antigamente o select estava inserido na DML. Hoje houve essa separação, tá? Atualmente já é separado. Então, DML insert, update, delete, e DQL comando select, tá? E por final a DCL, que são comandos usados para garantir ou não acesso, dar privilégio de acesso aos dados dentro de uma tabela, tá? A DCL a gente vê mais no final do curso, tá? Na verdade a DCL, né, que é o comando grant revoke, a gente vai ver na próxima disciplina, tá ok? Bem, diagramas da base de dados do curso. Olhe, aqui estão os diagramas de dados que nós iremos usar para nos orientarmos quando fizermos as nossas buscas com o comando select. Então, se eu tenho alguma questão que envolva uma base de dados de educação, de academia, eu vou olhar aqui nesse DER aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui a chave primária, aqui ela migrou como chave estrangeira, aqui essa chave primária aqui da turma migrou como chave estrangeira, tá? Então, o que tem a bolinha preta aqui, ó, aqui, ó, o losango, a parte preta do losango significa que é a chave estrangeira, para onde a chave estrangeira foi. Então, se formos pensar no DER mesmo, este cara aqui seria o que, ó? Seria 1 para N, 1 para N, 1 para N, 1 para N, tá ok? E o outro DER que nós temos aqui é o DER do cliente pedido, item pedido, vendedor e produto. De novo, ó, 1 para N, ó, a chave migrou do 1 e foi pro N como chave estrangeira, ó, FK, chave estrangeira, ó. Tá? Bem, uma tabela na linguagem SQL, pessoal, ela é formada por campos, registros, linhas, chave primária. Então nós temos aqui, ó, veja, nós temos aqui, ó, um campo que é chave primária. Então o que nós temos aqui, ó, as colunas são campos, tá? São campos. Aqui cada linha, ó, é um registro, ó, cada linha aqui é um registro. Quando eu tenho um campo que não tem nada, ó, não tem nadinha aqui, ele é um campo de valor nulo. E eu tenho que ter um campo que é a minha chave primária, ó. Ok? Que é a minha chave primária, tá? Então, ó, essa é a composição de uma tabela: linhas, colunas, chave primária e valor nulo, tá? Bem, pessoal, então nós vimos aqui a introdução da SQL, né? A SQL trabalha em servidores em SGBDs,
tá? Nós vimos aqui os tipos da SQL, então ela subdivide em 4 tipos de linguagem: DQL, DCL, DML e DDL, tá ok? Vimos os DER que a gente vai usar quando estivermos fazendo as consultas. E vimos a diferença entre uma operação que utiliza SQL para buscar os dados no SGBD e quando a gente trabalha não com SGBD, mas linguagem que manipula dados, como Clipper, Axios e COBOL. Tá bom, pessoal? Vamos ficando aqui por enquanto. Um abraço a todos.